34, uma promessa que Deus fez para Sara, e essa promessa realmente se cumpriu. Fez o Eterno a Sara como tinha prometido. E Sara recebeu, da parte de Deus, a bênção de ter um filho, sendo ela estéril, já uma idade bem avançada. E, como diz o versículo 1, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, o tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então Deus determinou um tempo, e cujo tempo ela então deu à luz a seu filho Isaque. Vaera é o teste de nosso perfil espiritual. Abraão Avino, ele foi testado 10 vezes pelo Criador, e Abraão Avino submeteu a 10 testes, superou todos, demonstrando-nos quanto apreço que ele teve para com o Criador. É importante sabermos que, ao mesmo tempo em que o Criador nos submete a teste, dá-lhes também força suficiente para que possamos vencê-los. Ou seja, ninguém é tentado por Deus sem que tenha forças suficientes para sair bem. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18, nós temos ali um modelo que suportou todas as aflições, suportou todas as tentações, e a palavra nos diz que por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Com que objetivo convinha que ele fosse semelhante aos irmãos? Para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, por aquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Não vem sobre vós tentação, senão humanas, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis antes suportar. Então diz em 1 Coríntios que a tentação, ela vem de uma forma que nós possamos ter escape para suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Lá está escrito que a tentação não vem senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Assim falou Shaul Rachali em 1 Coríntios capítulo 10. Rashi apresenta duas razões para a tristeza que tomou conta do coração de Abraão. Qualquer pai desagradava-lhe a ideia de expulsar seu filho de casa, bem assim aborrecida também. Essa desilusão era certamente um teste muito dolorido, muito doloroso para Abraão. Mas o Eterno disse: tudo que Sara te disser, escuta a sua voz. A expulsação de Ismael com sua mãe foi a nona das provas às quais Abraão foi submetido. E a Torá enfatiza que, não obstante
A convivência com o pai do monoteísmo, Ismael permanece sendo filho de Agar, a egípcia, demonstrando a força e insuficiência da mãe na formação de seu filho. Abraão tem que encontrar força para cumprir esse pedido de Sara, e conforme Deus dá a entender, provém do seu elevado espiritual profético. Ainda assim, Deus lhe assegura que o futuro desse seu filho será bom, tornando-se ele também uma grande nação. Por que Ismael tornou-se uma grande nação? Não por causa da egípcia, mas a palavra de Deus diz por ser filho de Abraão. Escutou Deus a voz do menino? A atitude de Agar em deixar o menino sozinho, afastar-se para longe para não ver o sofrimento dele, ao invés de confortá-lo materialmente nos seus momentos finais de agonia, demonstra um tipo de egoísmo, de um caráter egoísta, preocupado apenas com o desconforto e não com o bem-estar da criança. Por esse motivo, Deus ouviu o choro da criança e não o desconforto e o choro dela. Porque tanto chorou a criança por estar abandonada debaixo do lado de um pé de árvore, e como ela chorou também em ver a situação do menino. E abriu o Eterno seus olhos, e ela viu um poço de água, foi, encheu o odre de água, deu de beber ao menino, e o anjo disse: que tem, Sara? Levanta, pega o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação. E nós podemos ver que a nação de Ismael é semelhante à nação de Isaac. Essas palavras foram empregadas de maneira figurada. Significava que aumentou o sentido e a percepção de Agar, não que ela estivesse cega, mas que pudesse prever o futuro do menino. E foi naquele tempo que ocorreu esse episódio, por ocasião do nascimento de Isaac. Depois de testemunhar o grande poder e força espiritual, até o Abimeleque disse: Abraão, Deus está contigo. Abimeleque então propõe uma aliança de amizade e boa vizinhança com Abraão. Aliança essa que perdurou até os dias de Sansão, quando os filisteus decidiram fazer guerra e atacar e conquistar os israelitas, conforme Juízes capítulo 13, e separou Abraão 7 cordeiros, e Abimeleque disse: por que esses cordeiros separaram? E aqueles cordeiros foi dado em laço de aliança, de amizade. E foi depois dessas palavras, segundo o Midrash, que Satanás denunciou Abraão a Deus e disse: a quem tu tens por modelo das virtudes humanas? Veja só, a quem tu tens por modelo das virtudes humanas, quando ofereceu um grande banquete, não apresentou a ti a menor oferenda. E Deus respondeu: tenho confiança nele, sei que se lhe pedisses em sacrifício o seu único filho Isaque, ele não recusaria. Bom, isso não está na Torá, é apenas a Midrash rabínica.
E Deus colocou Abraão à prova. O patriarca havia sido submetido pelo Eterno a muitas provas, nas quais demonstrou sua completa confiança em Deus, dando-nos assim também exemplo que não é motivo de provas que venham nos afastar do Eterno. Isso me faz lembrar de uma palavra do apóstolo Paulo. O que nos separará do amor de Deus? O que nos separa do amor de Deus? Angústia, provas, tentações? Nada nos separa do amor de Deus. Assim como Abraão manteve firme com todas as provas, ele confiou plenamente no poder de Deus. Estas passagens bíblicas nos faz ver que a fé e o sacrifício para com Deus não tem limites. A fidelidade de Abraão foi submetida à prova suprema quando Deus lhe ordenou o sacrifício de Isaac. Foi a 10ª maior prova que o patriarca teve de suportar para testemunhar que era digno de ser o fundador do povo hebreu. Bendito seja Deus. E essa narrativa, prezados irmãos, demonstra também a fidelidade e a obediência do patriarca Abraão. Naturalmente, Deus não deseja seres humanos como oferenda. Prova disso é que Deus não quis que Abraão sacrificasse Isaac. Toma teu filho, teu único filho a quem tu amas, vai ao monte Moriá e oferece ali como oferta de elevação, em um dos montes que eu te mostrarei. E no 3º dia viu de longe e disse Abraão aos seus servos: ficai aqui, enquanto eu e o moço iremos até o monte adorar a Deus. Vocês, diante de tudo que foi lido, vocês encontrou um verso, uma palavra que despertou a sua curiosidade, principalmente nesse sentido? Tem a oportunidade, viu, Deus? Então Abraão disse para os servos: logo voltaremos, depois que nós oferecer a Deus o nosso sacrifício, nós voltaremos. Agora vem o questionamento: se Deus não deseja oferenda de seres humanos, para nós que somos messiânicos, podemos analogicamente simbolizar ou questionar: por que Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho amado? É uma pergunta para vocês, para nós. Por que Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho? Alguém dirá: para provar a obediência de Abraão. Se você fosse responder, o que você diria? Por que Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac? Simplesmente para provar a obediência de Abraão? Eu acredito que sim. Eu pensaria nisso. Mas Deus não precisava fazer esse teste com Abraão, porque Deus conhece tudo. Mas para Abraão próprio se conhecer. Então, fazer esse teste com Abraão, Deus fez porque Deus sabia mesmo que se ele não bradasse do céu e impedisse, Abraão iria sacrificar o menino. Tudo indica que ele ia matar mesmo, porque diz que quando ele levantou a mão com o cutelo, o anjo veio e disse assim: não faças tal, porque agora eu sei que temes a Deus. Certo?
porque Deus conhece, na verdade, o coração do homem. A verdade é que o amor de Abraão para com seu filho, eu imagino, representa o amor de Deus para com a humanidade. Amém, Baruch Hashem. Deus disse: pega o teu filho a quem tu ama e leva a uma das montanhas que eu te mostrarei. E Yohanan capítulo 3, verso 16. Veja como se harmoniza. Pega teu filho a quem tu ama e vai e sacrifica, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, um filho também a quem tu ama, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Isaac, no meu ver, meu ponto de vista, que eu até não gosto muito de focalizar ponto de vista, eu acho, Isaac representa Yeshua sendo sacrificado por nós, bem assim como o cordeiro atado pelas pontas. Os 3 dias de caminhada representa o 3º dia da ressurreição de Yeshua, conforme o próprio Yeshua disse aos escritos de Lucas, capítulo 13, 31 e 34. Aos fariseus, quando vieram ter com Yeshua, disse, naquele mesmo dia: retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. E Yeshua respondeu, conforme eu disse na pergunta do Kiavot do Rosh Davi: e de dizer àquela raposa o quê? O que Yeshua mandou os enviados de Herodes dizer para a raposa? Hoje e amanhã, e no 3º dia sou consumado. Diga para ele isso. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Que dia os fariseus levaram notícia a Yeshua que Herodes queria matá-lo? Que dia foi esse? Domingo, foi no Shabat. Depois de 3 dias ele morreu na quarta-feira. Lucas 13, verso 10. No Shabat, Yeshua ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se, pôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificou a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, com raiva porque Yeshua curou no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar. Veja só a imaginação, a mente de um doutor da lei. Yeshua, por acaso, estava trabalhando, mas ele disseram: 6 dias há em que é misto trabalhar. Nesses foi vindo para ser curado, e não no dia de sábado. Qual foi a atitude do povo referente à determinação do príncipe da sinagoga? O povo preferiu obedecer mais os sacerdotes do que o próprio Yeshua. Então o que acontece? Em Lucas 4, verso 40, e ao pôr do sol do sábado, iniciando o primeiro dia da semana, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes trazia, e pondo Yeshua as mãos sobre a cabeça deles, os curava. Amém. Bendito seja Deus. Palavra de Yeshua: expulso o demônio, efetuo cura hoje. Hoje, primeiro dia. Amanhã, 2º dia. E no 3º dia sou consumado. 3º dia da semana. Ou seja, Yeshua foi preso, no 4º dia foi crucificado, conforme Daniel 9, verso 25 e 27. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana,
na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação pelos pecados. Metade da semana, que dia é? Quarta-feira. Quarta-feira. Eu expulso o demônio hoje, feito cura, domingo, amanhã, segundo dia, no terceiro dia sou consumado. No terceiro dia, não sei que hora da noite, depois que ele deu peça, né, ele foi preso e foi levado para a prisão de Anas Caifás, e ali permaneceu, e de manhã ele foi julgado. No quarto dia, às 3 horas da tarde, ele estava expirando, dizendo: Pai, a ti entrego o meu espírito. Amém, Senhor. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação pelos pecados. Depois das 62 semanas, o Messias será morto, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera, uma geração perversa, uma geração maligna pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12, versos 38 e 40. Voltando mais uma consideração na Torá, Bamidbar 29, versículo 1 e 6. E no 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis santa convocação, nenhum trabalho civil fareis. Semelhantemente será para vós dia de toque do chofar. Será para vós no dia 10 desse mês, 7º, tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Quando é que nós vamos afligir a alma, irmãos? No dia 10 do 7º mês, dia do toque do chofar, o dia de Rosh Hashanah, cabeça do ano, é chamado pela escritura Yom Teruah, dia do toque, ou Zihon Teruah, lembrança do toque. E continua a Torá falando dos holocaustos oferecidos por novilhos, por cordeiros, cordeiro de 1 ano sem defeito, bode para expiação do pecado, por cheiro suave ao Senhor, que segundo o escritor aos Hebreus, isso tudo era sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, que nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Por quê? Oferecido dia após dia, anos após anos, e aqui o escritor diz: não pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Por quê? De outra maneira teria deixado de se oferecer, porque se purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência ou necessidade de oferecer outras vezes para perdão dos seus pecados. Nesse sacrifício, diz o escritor, porém cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire os pecados. Hebreus 10, verso 1 e 4. Mas, preste atenção aqui, mas vindo o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, mas nem por sangue de bodes, bezerro,
mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque agora aqui é importante nós analisar o que diz o escritor. Porque se o sangue dos touros, dos bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, então veja bem, se o sangue dos bodes, de novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purifica as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Esse é motivo sim de nós darmos glória a Deus. Amém, porque o sangue de Yeshua teve uma eficiência perfeita, porque foi através do Espírito do Eterno que ele se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Purificará vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então isso, irmão, nos traz uma expectativa de fé e esperança, porque nós estamos servindo um Deus vivo através do precioso sangue do Mashiach. É por isso que lá na visão da revelação de Yohanan, de quem são esses? Essa multidão, de onde vieram? Esses são os que são comprados e lavados no sangue de Yeshua, bendito seja Deus. E por isso, Yeshua é mediador de uma nova aliança, certo? Yeshua é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, certo? Na primeira aliança havia transgressões, e essas transgressões era, digamos assim, era apaziguada, era superada através do sangue dos animais. Então a primeira aliança ela foi selada com sangue dos animais, mas a nova aliança ela foi selada pelo sangue do Messias, como está escrito aqui, ó. Por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança. Então o sangue de Yeshua trouxe validade, o sangue de Yeshua trouxe uma validade até dentro da primeira aliança. E os chamados recebam a promessa da herança eterna. Os chamados recebam a herança eterna. Hebreus 9, 14 e 15. Bom, a Haftará de Vaera já foi lido. Vamos comentar um pouquinho, porque essa Haftará ela é muito preciosa. Houve um homem das montanhas de Efraim, cujo nome era Elcana. Elcana, ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, e por ela ter filho, ela zombava de Ana, porque Ana não tinha filhos. Interessante, né? Se nós fazer uma comparação dos tempos antigos com o dia de hoje. Quer dizer, uma mulher que não tinha filho, ela era zombada pelaquela que tinha. E ela chorava amargamente para ter filho. Diferente de hoje, né? Hoje o casal casa e eles que programam para ter filhos ou não, certo? E outros dizem assim: vamos arrumar o nosso pé de meia primeiro, para depois nós ter filho.
e às vezes nem querem ter filhos. E aqui nós vemos: subia, pois, este homem à cidade de ano em ano para adorar a Deus dos exércitos em Siló, cidade em que os... Orochi, posso dar um adendo aí? Sim. Sobre a questão dos filhos, né? Hoje as mulheres trabalham, né? A maioria das mulheres estão tendo serviço lá fora. E hoje, se uma moça hoje de 13, 14, 15 anos tiver um filho, ela não consegue mais estudar. E isso é uma realidade, porque isso ocorreu na minha escola. Uma menina de 13 anos engravidou, a pessoa que engravidou ela tinha também uns 14 anos, e quem teve que assumir toda a gravidez da menina foi os pais dela, porque o sogro falou, não ia cuidar. Quem cuidou então foi os avós maternos. E de uma certa forma a mentalidade mudou, porque as mulheres de hoje elas querem trabalhar para conseguir ter um sustento. Por quê? Porque os homens, além de não querem estudar, eles perdem a oportunidade de ganhar dinheiro. Se ele não estudasse, mas ganhasse dinheiro de uma outra forma trabalhando, beleza. Mas não, eles não querem estudar, não querem trabalhar, e vai fazer um serviço pesado, não quer fazer, entendeu? Mas nós que já viemos da geração de ferro, nós pegávamos no pesado, concreto nas costas, tijolo nas costas e tal. Hoje o pessoal é só aqui assim na digitação, você pede para pegar um peso, não consegue pegar, não querem pegar. Então, as mulheres hoje têm que estudar para conseguir ter um bom rendimento para sustentar a casa, porque os homens não estão conseguindo. Os homens não estão conseguindo. E aí engravida a mulher, depois deixa para o pai tomar conta, né? E sai para o mundo aí para engravidar o outro. Entendeu? É a situação. É como dizem eles mesmos, né? Nós estamos na era moderna, né? Então, voltando aqui, Elcana subia de ano em ano para adorar o Senhor dos Exércitos em Siló. A cidade era em Siló. E estavam ali os dois filhos de Eli, os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias. Sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porção a Penina, sua mulher, e aos dois, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte diferenciada, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival, a rival de Ana, excessivamente provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que esse mal no teu coração? Não sou eu um homem, um marido melhor do que 10 filhos? Para Elcana, para ele, já que ele tinha filho com a outra mulher, no caso de Ana, se ela não tivesse, mesmo assim, ele o amava. E Ana então se levantou depois que comeram, beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Eterno, e ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor,
dos exércitos. Se benigno atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e suceder que eu tenha um filho, e passado alguns tempos, Ana concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. E subiu Elcana com toda a sua casa a oferecer sacrifício anual e cumpriu o seu voto, porém Ana não subiu. E disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Eterno e fique para sempre. E Elcana, seu marido, disse-lhe: faça o que bem te parece aos seus olhos, fica até que desmame. Então somente confie no Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher de Elcana, deu leite ao seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. Então veja o que ela disse a Eli: ah, meu Senhor, vive a tua alma, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor, quando o Senhor até entendia que eu estava embriagada, que eu estava bêbada, mandou eu tirar o vício da bebedice, e eu disse: não bebo vinho e nem bebida forte, mas sou uma mulher angustiada de espírito, porque não tenho filho. E ele então disse assim: seja concedido a ti segundo o seu pedido ao Eterno. Então ela volta e diz: por esse menino eu orava, e o Senhor, e ele me atendeu a minha aflição, por isso também eu entreguei ao Senhor por todos os dias que ele viver. Todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha, minha boca se deleitou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então a cabeça desse menino não passará navalha. Isso. E ele foi entregue para Eli, para permanecer na casa de Deus para sempre. E nós vemos que Samuel foi um homem de grande conceito perante o eterno Deus, né? Ele foi um homem cheio de visão, um homem que profetizava. Até nós vemos que quando os filhos de Israel desejaram ser governado pelos reis, assim como as nações eram governadas por rei, eles também quiseram ser governados. E Samuel não gostou, né? Quando eles disseram que queria escolher um rei para que nos governe. E Deus então falou com Samuel, falou: não, faça o que eles pedirem, porque eles não estão rejeitando a ti, mas rejeitando a mim. Então, jamais o povo imaginava que eles estavam rejeitando o próprio Deus, não querendo mais que Samuel reinasse sobre ele, porque Samuel já estava velhinho, né? E os filhos de Samuel não eram lá essas coisas, e por isso eles não queriam ser governados por descendência de Samuel. Mas Samuel fez um teste que eles tiveram grande medo e pensaram que ia até morrer. Assim como os filhos de Israel lá no Monte Sinai, né? Pediu que Moisés falasse com Deus, e depois Moisés falasse com eles, porque eles não queriam mais ouvir a voz de Deus. Eles imaginaram o seguinte: nós já escapamos de morrer pela primeira vez, porque vamos tentar a segunda. Fala tu com Deus e tu fala conosco, e ouviremos o que Deus nos disser. Então Samuel fez um teste, falou: ó, tá vendo? Não é dia de ceifa, né? Mas vai chover daqui a pouco, vai trovejar, vai relampear. Acabou de abrir a boca, já começou trovões e relâmpagos, de tal maneira que o povo tiveram medo e falou assim: Samuel, tem misericórdia de nós, não deixe que morramos.
Samuel disse assim: não tenhas medo, né? Deus está convosco. Foi apenas um teste para saber que Samuel era um homem de Deus, né? E ele pediu e Deus atendeu. E aqui a mulher diz assim: minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Por ele são as obras pesadas na balança. Então, se as tuas obras ela for pesada na balança, precisa se consertar diante de Deus, que a balança ela tem que ficar num nível só. Ela não pode, a tua obra na balança não pode fazer com que o ápice pese mais, as tuas obras pesem mais do que ela. Segundo a palavra de Deus, as tuas obras na balança tem que estar nivelada. O arco dos fortes foi quebrado, disse Ana, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os fortes se alugaram por pão, e cresceram os famintos, e cessaram os famintos. Até a Esther deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Está faltando aqui, falando no sentido simbólico, levando para Jerusalém, né? E as nações. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura, faz tornar a subir dela. O Senhor dá vida e o Senhor tira, faz descer a sepultura e faz subir dela, faz subir da sepultura. O Senhor empobrece e enriquece. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o Senhor não prevalecerá pela força, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendam com o Senhor serão quebrantados. Como é que você entende? Os que contendam com o Senhor serão quebrantados. Tem como contender com o Senhor? Acho que não aceitando, né? A palavra, né? Não aceitando a palavra de Deus, está contendendo com o eterno Deus, né? E aqui diz assim: desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. E finalizando, então Elcana foi a Ramá a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. E era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era o seguinte: quando o servo de Deus ia oferecer o sacrifício, estando se cozendo a carne, eles vinham com um garfo de 3 pontas e colocavam na carne, né,
e tirava aquela carne que não era para eles, era para o sacerdote, e eles comiam. E a Bíblia diz que eles eram filhos de Beliar. E vocês sabem a sequência da história, o que realmente aconteceu com eles e com o próprio Eli, né? Quando teve notícia que eles foram mortos, caiu da cadeira e morreu, e a sua nora ficou atemorizada, né? E teve o parto antes da hora, antes do momento chegar. E assim, amados irmãos, que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade que Deus me concede, vocês me concedem essa oportunidade de estar aqui falando convosco, que vocês ouvindo. Quem ouve também aprende, quem ouve também se fortifica com a palavra, é isso, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados que ouvem e guardam o que está escrito. Amém. Então, que Deus possa abençoar todos nós e que possamos ter aí um ano próspero, um ano de paz, um ano de prosperidade, um ano que nós possamos refletir o que nós fizemos de errado e que Deus possa nos abençoar e possamos doravante fazer só o que é correto, o que é agradável aos olhos do eterno nosso Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A todos. Antes de nós fazer o quinoche, haverá a época que minha esposa ela quer dar agradecer ao nosso Deus, né? Vamos ouvir. Logo após estamos fazendo o quinoche. Eu preciso dar um testemunho, né? Porque eu devo muito a Deus. O que Deus fez na minha vida. É difícil alguém escapar de um infarto, né? Mas Deus achou melhor eu ficar um pouco na terra aqui com vocês. Amém. Baruch Hashem. Então, abaixo de Deus, eu agradeço muito meu esposo, que me ajudou demais. E a todos vocês que oraram ao meu favor. Amém. Continue orando, porque quem sabe, eu tenho muitos anos aqui ainda. Eu agradeço a Deus e a vocês todos, tá? Amém. Teve uma parte lá que a médica disse que eu estava com Covid. Estava suspeitando, por causa da pneumonia e a água no pulmão. E o caracterismo que eu fiz, né? Dá isso, eu não sabia. Aí o médico me explicou o porquê que eu estava com isso. Mas mesmo assim eu fiquei isolada. Aí a médica perguntou para o meu esposo: o senhor vai ficar ou vai assinar um papel? Eu falei: eu vou ficar. Se ela morrer, eu morro junto com ela. Amém. Nossa, que coisa linda, né? A gente ser amado e amar, né? Baruch Hashem. Graças a Deus. Então eu estou aqui agradecendo ao Senhor Deus por eu estar viva, né? E a vocês. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Eu Baruch recupero Hashem. vocês como Deus me recuperou da morte. Amém? Amém. Eu vou falar um salmo aqui. Que eu senti falar esse salmo, né? Eu amo o Senhor, pois ouve a minha voz, suplicante. Ele voltou para mim seu ouvido. Eu era tomada pela tristeza e pela dor. E chamava o Senhor pelo seu nome. Senhor, liberta-me. Eu pedia na hora da aflição lá, né? Eu era fraca e Ele me salvou. Amém. Baruch Hashem. Eu sou forte porque eu me sustento em Deus. Deus me livrou do vale da morte.
Preservaste os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Amém. Para eu caminhar diante do Senhor na terra dos vivos, no meio de ti, Jerusalém. Amém. Baruch Hashem. Bendito seja. Deus abençoe a cada um. Amém. Esse é o poder do nosso Deus. Então, Sidur 391, convido o Gustavo, vai estar distribuindo o vinho para toda a congregação, enquanto nós louvamos nosso Deus com uma canção do Júbilo. E nessa canção, os irmãos que disseram a sua tzedakah para o nosso Deus, o seu dízimo, né? Que possa estar oferecendo e entregando ao eterno nosso Deus. Amém. Junto com essa canção. Deixa eu ver. Chamo Veneza, Chachava, Chachava, leitora pra venir, violar, venir, vem pedir, Israel, outri, Louvado seja o nosso Deus. Deus avisa? Vamos ouvir os nossos aqui. Shabbat Shalom novamente. Vocês sabem que dia que é hoje, além de ser Rosh Hashanah, que Shabbat que é hoje? Estava vendo aqui. Hoje é o Shabbat Chuva. Esse Shabbat, ele geralmente ocorre entre o Rosh Hashanah e Yom Kippur. E às vezes pode acontecer de ter dois Shabbats. Talvez não, esse ano nós vamos ter dois Shabbats chuva. O Shabbat de Rosh Hashanah e Yom Kippur é o Shabbat do retorno. Então vocês precisam
fortalecer aquelas pessoas através das orações que saiu, né, que de uma forma ou de outra deixou de estar na presença de Eterno. Então, que eles possam retornar. E essa é a nossa função, de estar falando para que as pessoas possam retornar na presença de Hashem. E então, além desse Shabbat chuva, também chamado Shabbat Teshuvah, hoje o Shabbat Teshuvah, que é o Shabbat de arrependimento. E nós estamos então entrando dentro dos 10 dias temíveis entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, contando hoje, a partir do dia 15, ontem à noite, ao pôr do sol, nós vamos ter o 10º dia, no dia 24, que vai ser domingo à noite. Então, domingo à noite inicia-se o Yom Kippur. Então, nós vamos acender as luzes, eu tenho que verificar aqui, geralmente antes do pôr do sol, e vir para cá para a gente fazer as nossas orações, as nossas rezas diante do Eterno e alegrar com o nosso Deus. E eu sei que infelizmente tem muitas pessoas que não vão conseguir estar aqui devido à questão do serviço, né? Tem pessoa que trabalha na segunda-feira e não vão estar aqui. Eu quero que os irmãos repitam comigo esta palavras após eu, né? E depois a gente vai estar encerrando. Vou estar falando aqui, tinha marcado aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. São muitas informações para nós, mas que Deus possa abençoar cada um. Vamos ficar em pé, vamos repetir comigo, após eu. A mim, Hamitzah, vamos estar fazendo essa leitura, vocês repetem. Do aperto invoquei o Eterno, e Ele me atendeu. Colocou-me em um lugar amplo. Ouviste a minha voz. Não esconda o teu ouvido. Ao meu respiro. E ao meu clamor. A substância da tua palavra é a verdade. E cada um dos teus juízos durará eternamente. Age como fiador ao teu servo. Para o bem. E não deixe que os soberbos me defraudem. Exulto com a tua palavra. Como alguém que acha um grande despojo. Ensina-me bom juízo. Bom conhecimento. Pois tive fé nos teus mandamentos. Aceita, ó Eterno, as minhas oferendas, as minhas súplicas, e ensina-me os teus juízos. Deus elevado, que possamos ouvir o som da teruá, ó Eterno, na voz do shofar. Amém. Nós estamos diante do dia da criação. Estarei falando hoje, se for possível, desse dia, o dia da criação, hoje à tarde, a partir das 17 horas. Estarei enfocando um pouquinho sobre a Teshuvah e mostrando os 3 decretos chamado Mahuyot, Zinronot e Shofanot. São as 3 importantes itens para o dia de hoje, o dia da criação. E eu quero falar para a congregação também, que estarei enfocando nessa reflexão,
isso aqui, ó. Deixa eu ler para os irmãos essa palavra que está aqui. E será exaltada a intensa santidade nesse dia, pois é temível e tremendo. E que possamos ter compreensão das 3 importantes itens também aqui desse dia, que é a oração, a techuvá e o arrependimento, e também o nosso amor para com o Eterno. Estarei então abordando a partir das 17 horas, com louvores e cântico, e tem um louvor que a gente vai estar cantando, talvez na voz da nossa irmã Eva, que é Volta para Deus, ó Israel. Que possamos voltar, lembrando que nós vamos ter 2 Shabat, fazendo a referência a Techuvá, que é hoje o Shabat de chuva, e a semana que vem, após o sábado, o domingo já é então Yom Kippur. Então são 2 Shabbatot, em que a gente tem que estar retornando a nossa vida, os nossos familiares para o Eterno. E nós somos o canal de bênção para isso, né? É sábado e domingo? O recebimento é domingo para segunda. O recebimento do Yom Kippur vai começar no domingo, a partir do pôr do sol. Já vem em jejum, para a gente estar fazendo o recebimento com as preces, com as rezas. E na segunda-feira à noite nós vamos vir aqui fazer o de jejum, e a gente vai fazer um caldo, alguma coisa assim, para a gente estar orando ao Eterno e entregando o nosso jejum todo junto nesse dia de Yom Kippur. Tá? Então, esses 10 dias aí, vamos estar em oração constante, conversando com o Eterno e colocando todos os nossos familiares na mão do Eterno, para que o Eterno possa realmente nos dar uma boa sentença e um bom ano novo para nós. Senta um pouquinho aí. É dia de já começar a diminuir a comida. Seguinte, nós temos aí um projeto que está sendo desenvolvido pela banda, quem está direcionando é o Samuel junto com o Djalma, e nós vamos precisar de uma ajuda daqueles que realmente querem ajudar nesse projeto, nós vamos adquirir aí uma mesa. Essa mesa aí é uma mesa digital, onde nós poderemos estar melhorando as nossas funções aqui com relação às nossas transmissões, a nossa filmagem, mesmo que ela seja gravada, mas poderemos estar retirando todos os ruídos possíveis para que a gente possa fazer a transmissão de acordo com a qualidade muito melhor do que nós estamos fazendo. Ontem, por exemplo, era para o Fábio estar aqui conosco, né? Ele perguntou, tem como mandar o link, né? Até enviei o link para ele, porque ele não foi possível estar aqui, ele mora em Água de São Pedro, e ele provavelmente acompanhou o nosso serviço pela a nossa programação aqui pelo celular. Então a gente precisa, de uma certa forma, trabalhar em relação a fazer essa divulgação da Beit Tefilá aqui, para a gente conseguir alcançar aí as pessoas que moram aqui na região. Eu falei com o Tiago Alves, por exemplo, ele está passando numa situação difícil, e até a gente propôs fazer uma tzedakah para ele, mas ele tem uma empresa e ele tem um sócio que não é sócio, né? Um sócio passou a perna nele lá e ele está com uma dificuldade, até pediu um advogado. Eu indiquei um advogado para ele, o Dr. Jaime, para que possa estar solucionando aquela questão dele lá, tá? Então vamos orar um pelos outros para que a gente possa estar nesse intuito, nesse objetivo de manter essa unidade, mesmo em poucos, mas manter a unidade com amor, com dedicação, e fazer tudo para
agradar não a nós, mas agradarmos ao Eterno. Então eu agradeço a todos. Nós vamos ter o nosso Kiddush, que Deus possa abençoar ricamente, e a partir das 17 horas estaremos fazendo o serviço de adoração ao Eterno nosso Deus. Você vê aqui o Shemuel teve que sair hoje, porque a Lia deu plantão ontem à noite, né? E ele tem que cuidar da criança dele. Então você vê que é um esforço muito grande para a gente conseguir fazer o serviço de Hashem. Então, que o Eterno possa aliviar essa carga para nós, através de Mashiach, e a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E nós finalizamos esse serviço de Shabbat, Shaharit Shabbat, e Rosh Hashanah para a glória do Eterno Deus. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.